Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do PluxeCast. Eu sou a Amanda Serra e no programa de hoje a gente vai falar sobre compliance, riscos e tomada de decisão. E eu tenho duas convidadas muito especiais para debater esse tema conosco hoje. São elas: Paula Mader, diretora de compliance da Nestlé; Carla Valente, gerente de compliance regulatório, PLD e privacidade na Pluxee Brasil. Sejam muito bem-vindas. Obrigada. Obrigada. Bom, vamos lá. Compliance, né? É aquele tema que todo mundo fica assim: o que que faz? É proibido fazer qualquer coisa? Compliance vai me pegar nessa ou não? É mais fácil do que a gente imagina. Quero saber o que que constitui o compliance. Nós passamos por uma evolução muito importante de compliance deixar de ser visto como o cumprimento às normas, tanto internas quanto externas, então desde as políticas até a legislação, e passou a ser a cultura de integridade, né? Então, muito mais concentrado no comportamento humano, nas relações e como isso impacta nas organizações e na tomada de decisão. Então, deixou de ter esse olhar formalista para muito mais um caráter comportamental e também de como isso se relaciona com os riscos de cada companhia e com seus colaboradores também. Compliance é nosso amigo, então. É nosso amigo. Então tá. Então, aproveitando que o compliance é nosso amigo, a minha pergunta vai para você, Paula. Eu quero saber qual o papel estratégico do compliance em uma organização do porte da complexidade como a Nestlé. É um desafio, né. A Nestlé hoje, acho que o grande desafio é o tamanho da Nestlé, né, a gente tem 18.000 empregados, 14 fábricas, 8 CDs, acredito que 8.000 fornecedores, né, e a gente tem um canal de conduta aberto para todo esse time, inclusive em fazendas. Hoje a gente pôs em café, leite e cacau, a gente tem o nosso canal aberto. Então, lidar com toda essa diversidade, pensando nos negócios também, que hoje a Nestlé tem muitos negócios: Purina, café, chocolate, Pura Vida, Copenhague, são muitos negócios e isso faz com que a gente tenha esse desafio de ser parceiro do negócio, entender o negócio, né, e ser um compliance de acordo com a necessidade. Eu acho que esse é o grande ponto, né, não ser um compliance mais, auditoria, de ficar, atrás. Eu acho que hoje o pêndulo mudou, né. Quando veio a lei anticorrupção em 2013, era muito mais rígido, e agora a gente conseguiu uma maturidade de conseguir trabalhar mais como parceiro, como consultivo do negócio. Eu gostei do quando você fala que é uma parte de necessidade. Quando a gente tá falando de necessidade, gente, como que a gente encaixa o compliance dentro desse contexto? Porque a gente faz uma análise de risco da companhia. Então, por exemplo, a gente tem uma área de nutrição infantil e health science, e a gente trabalha muito com licitação. Então, a gente vende através de revendedores, né, por licitação, para hospitais públicos e escolas. E isso gera uma delicadeza muito maior, um risco maior, uma exposição maior. E aí a gente faz um risk assessment, e aí a gente trabalha para blindar esse tema. Assim como em fazendas. Agora, a questão de direitos humanos, acho que está super em voga. A gente também trabalha tentando entender mais. Óbvio que eu vendo hoje, eu compro café de um trader, mas esse trader compra de um cluster de fazendas. Eu estou preocupada com toda a minha linha de fornecimento, então eu estou preocupada com a fazenda. Então acho que isso gera, acho que essa é a a complexidade, né. E como que faz para cumprir todas essas regras pensando na fazenda, por exemplo? Que a gente tá falando sobre trabalho. A gente tem um time que faz due diligence em campo, mas a gente trabalha junto. Existe um comitê de sustentabilidade que tem o legal, tem o time de compliance, tem café, tem sustentabilidade, tem o time de agricultura, que eles que vão a campo, né? Pelo menos, assim, existem várias visitas, mas a gente, depois de estudar, a gente entendeu que tem que ir durante a colheita, que é lá que acontecem as contratações de terceiros. Então é feita essa due diligence. Eu faço também um risk assessment para entender o risco e para a gente endereçar planos de ação, porque a gente quer evoluir. É difícil você dizer: eu vou eliminar o risco, mas a gente quer tentar blindar o máximo possível e melhorar a nossa cadeia produtiva, né? Essa é a ideia. Perfeito. Carla, nos últimos anos, vimos um aumento significativo de regulamentações, né?
LGPD, ESG, lei anticorrupção, como que a Pluxee tem equilibrado inovação e velocidade nos negócios com conformidade regulatória, que é exatamente isso que a Paula estava trazendo, né? Esse é o grande desafio, né? E isso que também transforma o compliance num parceiro de negócio e não de uma barreira, um obstáculo. Então, entender que é preciso ter essa gestão regulatória, normativa, para o cumprimento, por óbvio, né? Para a conformidade, mas também que isso se conecte diretamente com o negócio para viabilizar que o negócio avance. Então, não só, né, do ponto de vista de tecnologia, de ter esse rastreio, essa gestão normativa, mas também de times preparados para olharem isso de forma 360. Não só preciso cumprir a norma X ou Y, mas no que isso impacta o meu negócio, como eu envolvo os times impactados nesse estudo, nesses planos de ação, para que também sejam efetivos, senão a gente só cria controles e planos e que ninguém entende porque tem que seguir, não se engaja isso. Então, e esse é o desafio e também o valor da área de compliance, ao meu ver, né? De conseguir conectar todas essas pontas que tem, num primeiro momento, necessidades, urgências, demandas diferentes, mas que todos têm e buscam o mesmo resultado, que é a perenidade, sustentabilidade da empresa. Então, é importante que a gente tenha essa conexão, essa proximidade dos times, e esse foi também um grande avanço, né? De tirar a compliance daquele olhar de fiscalização, de, agora eu vou punir as pessoas, e eu vou descobrir quem faz errado, etc., e para se tornar mesmo um parceiro de negócio, para ser envolvido antes, né, das coisas acontecerem, dos riscos se concretizarem. Então, esse é o grande desafio e é assim que a gente também conduz aqui na Pluxee, para que seja uma área que entrega valor ao negócio, parceira do negócio, para viabilizar o crescimento e a expansão. Você falou sobre parceria e sobre justamente isso de não ser uma área que tem esse caráter de punição, né? Como eu queria que vocês comentassem isso, como que vocês fazem isso no dia a dia para que todas as áreas da empresa vejam o compliance como um parceiro e não como uma área que vai me punir, então eu não tenho que ser 100% sincero. É lógico que a gente não pode mentir que existe, né, o consequence management. Se a gente faz uma investigação, teve uma fraude, a gente vai tratar o caso e tem a punição, né? Existe ali dependendo do grau, né, da gravidade do tema, pode ter uma demissão para fraude, né? E para outros temas você pode ter uma advertência, mas a gente tem alguns temas que são preciosos, né? Hoje ninguém aceita uma discriminação, um assédio sexual, então a gente trata com um certo rigor. Mas quando a gente está falando de negócio, por isso que a gente quer tratar antes. Eu acho que é sobre cultura, é sobre treinamento, né? É sobre as pessoas terem fit com a empresa, entender o propósito e o valor de cada empresa e falar, é aqui que eu quero trabalhar. Mas a gente tem que ter o consequence management e hoje uma coisa que eu acho que é um diferencial, né? Não é o compliance que adverte, que toma as decisões, é o gestor. Então, o meu papel eu tenho que conversar com esses gestores, eles têm que entender para aplicar o consequence management. Mas eu vou fazer um balanço considerando todos os cargos, todos, né, para tomar decisões justas dentro da empresa. Sim. É justamente essa construção da cultura, porque seria mais simples. Eu crio uma política, uma diretriz, um código, e aí tenho a expectativa de que as pessoas vão cumprir aquilo. Mas se as pessoas não entenderem para que aquilo serve, o que aquilo protege, por que aquilo existe e o que aquilo, inclusive, garante de segurança para as próprias pessoas, né? Seja para o ambiente de trabalho ou para os negócios, enfim, elas não vão se engajar nisso. Sim. Então, quando a gente constrói essa cultura e também tira esse olhar, né, de que, se eu levar para compliance, não vai para frente. Se eu levar para compliance, eles vão falar que não. Quando a gente tira esse olhar, e a gente só tira esse olhar mesmo numa construção, né, coletiva, não tem como ser diferente, as pessoas passam a enxergar o valor. Então, olha, se eu tenho esse cuidado na contratação de fornecedores, com a minha cadeia produtiva, com os meus colaboradores. Então, nesse projeto em específico, que eu posso impactar essas frentes, eu preciso envolver quem pode aqui me aconselhar, me trazer as diretrizes, né, para ponderar os riscos e tudo mais. E aí passa a aproximar as áreas de negócio, né, da área de compliance. E aí, com isso, a gente consegue assumir novos fluxos de trabalho mesmo, né? Então, ao invés de constar compliance quando chega o ofício, quando chega a multa, quando chega a sanção, não, vamos
consultar no início do projeto para ver quais riscos estão envolvidos aqui, Importante. como a gente vai trabalhar, mitigar esses riscos, e aí isso torna muito mais próxima e mais próspera também, né, a relação. Com certeza. Eu acho que esse é o grande diferencial, assim, esse educativo, para que a gente consiga todo mundo trabalhar juntos e não esperar ali o ofício chegar e falar: "Nossa, e agora, legal, me ajuda Não, e porque aqui". no fim é uma responsabilidade de todo mundo, né. Exato. Não é uma área que concentra essa responsabilidade, esse compromisso, é uma responsabilidade de todos os colaboradores com a empresa, então por que também não unir os esforços de todos, né, em prol da mesma coisa. Perfeito. Paula, e eu queria que você compartilhasse com a gente exemplos práticos de situações em que a integridade fez diferença. São tantos casos. Eu vou falar de assédio sexual, que eu acho que é um tema, que acho que está acontecendo e aparecendo mais. Eu acredito que sempre aconteceu assédio sexual, mas agora as mulheres estão mais, porque acontece mais com mulheres, mas pode acontecer com todos, né? Eh, Elas confiam mais, eu acho, elas estão mais. Eu acho que a própria sociedade, mas a empresa também, gera uma confiança maior, então tem aumentado as denúncias de assédio sexual. A gente trata desse tema com muita delicadeza, né, sempre preservando tanto o nome do denunciante como do denunciado. Se é uma mulher que sofreu assédio, quem entrevista são mulheres também, a gente tem esse cuidado. A gente faz uma investigação profunda, com entrevistas, às vezes com câmeras, e aí a gente chega a uma decisão. E eu acho que faz diferença isso na vida das pessoas no entorno. Porque é muito importante você trabalhar numa empresa que você fica várias horas, né, Uhum. que seja íntegra, que você se sinta segura, né, como mulher dentro dessa empresa, que você se sinta respeitada. Que, aliás, o principal valor da Nestlé é o respeito. Então eu acho que esse é um caso que ilustra bem. Carla, como a Pluxee garante que decisões críticas de negócio passem pelo filtro de compliance sem burocratizar ou engessar processos? Onde está o equilíbrio? O olhar, e aí isso nasce mesmo da cultura, né, porque o time de compliance, por maior que seja, não estará em todas as mesas, em todas as reuniões, em todas as tomadas de decisão. Então, o que a gente precisa reforçar, fortalecer mesmo, né, e garantir que as pessoas de fato vivam e não só saibam. Porque uma coisa é eu saber o que está escrito no código de conduta, na política, etc. Outra coisa é eu vivenciar essa cultura de integridade. E é isso que numa mesa de reuniões, numa negociação, numa interação com o fornecedor, com o cliente, com um agente público, é o que vai garantir o alinhamento com as diretrizes. Então eu não preciso, embora, né, a gente tenha ali fluxos para acompanhar novos projetos, justamente para mitigar, avaliar os riscos, mas eu não preciso fiscalizar todas essas. Primeiro, que é impossível, né? E segundo, porque a gente precisa garantir e confiar que a cultura vai se encarregar desse olhar de tomada de decisão. Então, que os nossos executivos, que os nossos colaboradores vivenciam essa cultura e na tomada de decisão vão colocar ela em prática. Porque senão ela tá só escrita, né? E aí não é uma cultura. Então, acho que essa é a grande diferença do que muita gente fala do compliance na prática e do compliance no papel. Porque o papel aceita qualquer coisa. Mas a gente consegue viver compliance nas tomadas de decisão. E aí eu vejo se aquilo mesmo só é o que tá escrito ou que a gente realmente acredita e vive, né? Então, nesses momentos é que a gente consegue garantir e com isso também não virar burocracia. Porque imagine se todas essas decisões ou todas essas interações tivessem que passar por um filtro de compliance, inviabilizaria o negócio. Imagine eu participando de todas as reuniões com os clientes, de todo. Meu Deus. Impossível. Então, a importância mesmo de reforçar a cultura e desse olhar também, né? Quando a gente fala até desse ponto de investigações ou de desvio de conduta, a proporção de situações que são, né, de descumprimento de leis, da lei anticorrupção em si, proporcionalmente aos casos relacionados a comportamento humano, é gritante, assim. Quantos casos de corrupção você já investigou? Quantos casos relacionados a desvio de comportamento? Porque é isso, no fim são pessoas se relacionando, tomando decisão, e se essas pessoas não estiverem engajadas na cultura, elas vão tomar as decisões que elas acham que são adequadas para atender os interesses delas, os resultados delas, e não da organização. Como a Paula trouxe, né? Não é o que não é o seu valor, é o valor da empresa, e é isso que a gente precisa assegurar.
que seja vivenciado. Por isso eu trabalho com todas as áreas, né, e Sim. não só ali, educar com Exato, todas as lideranças para que todo mundo tenha o mesmo fit. exato. Bom, e Paula, falando sobre oportunidade lucrativa e conflitos, quando essas questões aparecem, como que o compliance age? Como conduz essa conversa com as lideranças? Tudo depende, né, da gravidade do tema. É lógico que integridade, assim, é inegociável. A marca Nestlé, no Brasil, tem mais de 100 anos para conquistar a confiança com o consumidor. Isso é algo precioso, né, que a gente não pode perder por conta de uma tomada de decisão, equivocada, porque era um negócio de lucro. A gente é envolvido para grandes, negócios, a gente faz um background check, a gente faz uma revisão, e normalmente quando a gente faz um aconselhamento de não seguir, é respeitado isso na casa, né. Agora, quando é um caso menor, que já aconteceu, um fornecedor veio essa questão, às vezes eu até faço reunião com o fornecedor, né, para entender por que aconteceu isso, olha, você pode fazer uma investigação, depois a gente conversa, e às vezes a gente, olha, eu tenho esse plano de ação, eu acho que é um plano de ação robusto, acho que vai resolver, e a gente pode seguir. Mas às vezes não dá, se for uma questão reputacional muito grande, a gente não pode, assumir esse risco, né, pela companhia, considerando toda a questão de valor, todo o nosso código de conduta. Perfeito. Cá, você estava falando sobre justamente a cultura e o fit da empresa. E eu acho que é legal a gente trazer para esse bate-papo como que a Pluxee tem construído isso e muito diretamente a sua área está liderando isso, de construir uma cultura de compliance que vai além desses treinamentos anuais ou, os cursos do Cris, né, de compliance que tem que fazer. Eu acho que os meus O estão todos feedback, ok, né. tá. E como tornar isso parte do DNA da empresa? Acho que esse é um ponto muito relevante para efetividade mesmo, né, da construção dessa cultura. Primeiro porque as pessoas estão cada vez, com menos tempo para fazer treinamento que não agrega valor, né. Então a expectativa de que, eu vou fazer aquele treinamento, vai passando os slides e a pessoa vai absorver algum conteúdo daquilo, né, e seguir, assim, não existe. Então é de encontrar estratégias mesmo, que levem ao engajamento do colaborador e que de fato, façam eles absorverem esse conteúdo e na prática aplicarem. Então não é só entender o que é corrupção, por exemplo, mas entender como numa situação, né, com um cliente, com um agente público, não, se caracterizar a corrupção naquela situação, né. Então como na prática aplicar aquele conceito em si, e que nem todos são conceitos triviais, né, então também entender o seu público e O aplicar. conceito de agente público É, já é uma dificuldade, você falar: um médico que atua num hospital público é um agente público". "Ah, é?". é, Então, assim, as pessoas se surpreendem também, é. assim, os conceitos no final a gente tem que entender que uma pessoa é de marca, outra pessoa é de vendas, cada um vive seu mundo e a gente tem que, vamos dizer assim, educar e treinar, né, de acordo com a necessidade. Por isso que eu falo da necessidade. Se acontece um tema X, sei lá, um problema de como a pessoa interage nas redes sociais, a gente aí tem um treinamento. "Olha, eu acho que aqui nessa área a gente Sim. precisa explicar como funciona e tal". E aproximar mesmo, né, da realidade. Então a Paula ainda com fábrica, centro de distribuição, time de vendas, são públicos muito diversos. Diferente, Se você aplicar a mesma estratégia para todos, para um público ela vai funcionar, mas para pra outros outro não não. não vai. E aí fazer só por fazer, para dizer, né, check the box, fiz o treinamento, vai garantir o quê, né, vai ajudar em quê? Então é direcionar. Aqui na Pluxee a gente, tem abordado estratégias diferentes, gamificação, eventos mesmo, né, então a gente teve várias edições da semana de compliance, e a partir do ano passado passou a ser semana de governança, envolvendo também as outras áreas de segunda linha de defesa, justamente para aproximar as pessoas do: "Mas o que essas áreas fazem?". E num caso prático, né, numa situação de crise, como essas áreas atuam em conjunto? O que cada um está olhando e mitigando de risco. Então é importante também aproximar as áreas até para gerar, esse olhar de: "Olha, as portas estão abertas, você pode trazer aqui uma situação que até, né, te pareça estranha, mas que a gente vai conduzir em conjunto", então é importante também essa proximidade.
Perfeito, Paula. E trazendo isso que a Carla trouxe do tamanho da Nestlé e dos vários porque é isso, fábrica, fazenda, vendas, marketing. Nossa, é muita coisa, né, já É. tô assim, ó. Quais são os maiores desafios da sua área de compliance para que ela enfrenta atualmente e como que você prioriza justamente o tempo e o recurso? Olha, eu acho que a gente, né, o que eu te falei, a gente tem uma análise aí de risco da companhia, e aí eu sempre desenho e eu sempre revisito esse programa, então quando inicia o ano a gente olha quais risk assessments a gente vai fazer naquele ano para determinados negócios, e aí a gente atua desse jeito, prepara o risk assessment, apresenta para o negócio, para dar transparência, olha, aqui é o seu risco, o que a gente pode fazer, como a gente pode tratar, e e eu adequo dessa forma. Obviamente que hoje, pessoas é uma dificuldade, a gente é bem enxuto também na Nestlé, mas eu tento adequar dessa forma. Eu trabalho muito também in-house, que é uma coisa que, né, antes a gente trabalhava muito com parceiros externos, mas hoje a gente faz muita coisa por conta do tempo, né, já existe um grau de maturidade para o time de compliance, então a gente consegue fazer muita Uhum. coisa in-house que ajuda, porque a gente conhece os negócios, conhece as pessoas e conhece as necessidades, então eu tento me dividir dessa forma. Vamos falar sobre transformação digital, eu acho que não tem como a gente não falar disso atualmente. A IA tá aí, tem um uso crescente, e aí eu queria entender, Carla, quais os novos desafios de compliance e riscos têm surgido na Pluxee quando a gente fala de transformação digital, o uso crescente de IA, e como se preparar para os riscos que ainda não conhecemos completamente? Acho que o tema em si não conhecemos completamente, né, eu até estava discutindo outro dia com um colega que era justamente isso, todo mundo quer usar a IA. Mas pra quê? Ah, não sei. Mas como funciona? Ah, não sei. E é meio que uma ideia de que vai ser bom e vamos usar a qualquer custo, né. Então acho que, passa também por essa reflexão de não adianta lutar contra o avanço da tecnologia, também não seria inteligente da nossa parte, mas é muito mais de como vai se dar a governança dessa utilização. Então para que a gente garanta, né, que a implementação da tecnologia seja feita de forma ética, de forma íntegra, evitando os vieses discriminatórios, evitando também qualquer utilização que possa expor os dados dos nossos usuários, dos nossos clientes, então prezando por esse núcleo que nos é muito caro, né, e tem que ser Uhum. protegido mesmo até para não impactar na reputação, como a Paula já tinha, trazido, a importância também da gente garantir a solidez da empresa, inclusive quando mudam as tecnologias, quando muda o mercado, quando as coisas, passam, né, por evoluções, por avanços, mas garantir que o núcleo ali siga as diretrizes. Então a gente tem abraçado a novidade, a nova tecnologia, mas cuidando muito da governança, então estabelecendo as diretrizes do que pode ser utilizado, até que ponto pode ser utilizado, para novos projetos, passando por essa avaliação criteriosa também da área de compliance, de segurança da informação, de prevenção a fraudes, justamente para mitigar os riscos da utilização da ferramenta e sempre com o foco na proteção dos dados, especialmente dos usuários, dos beneficiários dos nossos cartões, porque se isso estiver em jogo, aí a nossa reputação, o nosso negócio em si perde o sentido, né, então a importância de equilibrar essas 2 frentes. E ótimo você trazer o tema sobre confiança e reputação. A Paula estava falando sobre justamente reputação de marca agora há pouco. A gente sabe que confiança a gente leva anos para a gente construir, né? Então a gente tá falando aqui de Pluxee, que vem já de um legado de Sodexo, então são 40 anos. Nestlé tá 100 anos no Brasil, então a gente tá falando de marcas muito sólidas e com uma reputação muito boa no mercado. E a gente sabe que pra destruir basta ali, né, um segundo, Um e aí deslize. um deslize e tudo pode acabar. Como que o compliance contribui para construir e manter a confiança com os clientes, investidores e parceiros comerciais? E aí eu queria começar por você, Paula, mas depois eu queria que você completasse também, Cá. É muito ampla essa pergunta, né, é uma governança, eu acho que de diversos assuntos, porque o compliance pega muitos temas, né, de CAD, de fornecedores, eu acho que eu vou escolher fornecedores, porque hoje a gente tem um volume de fornecedores que eu falei, né, acho que por volta de 8.000, então a gente tem todo um processo para garantir, porque esse fornecedor, ou parceiro
trabalha comigo, eu preciso ter confiança, né, no final das contas ele me representa em diversos fóruns. Então hoje a gente tem um processo para você ser um fornecedor da Nestlé, a gente tem uma auditoria que chama Auditoria SMETA, então ele passa por essa auditoria que cobre 4 pilares, que é condições de trabalho, segurança e saúde, meio ambiente e integridade nos negócios. Então, passado por esse processo, aí sim você vai passar a ser um fornecedor Nestlé. E a Plexi Que foi eu acho aprovada. que Muito que eu bom. acho isso super importante, porque dá uma garantia, uma tranquilidade para nós, mas não é só na entrada, depois a gente volta e faz revisões também, para entender gaps e implementar aí melhorias, planos de ação. Eu acho que hoje terceiro é um tema de governança, que é um desafio para todas as empresas, né, Crítico, eu acho que é bastante crítico, porque ele nos representa, né, num próprio tema de corrupção, se um terceiro, né, hoje a responsabilidade é objetiva, se um terceiro comete um ato de corrupção, a Nestlé é responsabilizada. Então assim, a gente tem todo um cuidado com o terceiro, a gente faz treinamentos também com terceiros, então eu acho que esse é o grande ponto, mas pensando no programa como um todo, né, que Sim. envolve muita coisa, quando a gente fala de acionistas, né, de… E me diz uma red flag, assim, de compliance que faria, tipo, a Nestlé recuar numa negociação. Eu acho que o tema de corrupção, lavagem de dinheiro, crime organizado, que agora surgiu, Sim. né, com tudo, eu acho que esses 3 temas são inegociáveis, né, se surgisse numa parceria com um negócio, não dá pra gente falar: "Vamos melhorar", Flexibilizar. não tem o que melhorar, né, aí a gente tem que escolher um outro parceiro, escolher um outro Sim. fornecedor, fazer negócio com outra pessoa, né, a gente não pode seguir quando acontece algo que são temas gravíssimos, né. Sim. E você, Ká, vou voltar à pergunta. Como que a gente mantém essa construção e confiança com os clientes, investidores e parceiros comerciais? Sim. Outro dia eu li um livro que conecta muito com isso, né, que fala de reputação, o eu fora do meu alcance. E é isso, assim, como eu vou ser visto no mercado, como eu vou gerar credibilidade ou não nos stakeholders, e não significa que eu não tenha que investir esforços, ferramentas, recursos para isso, mas também não significa que eu vá conseguir isentar de qualquer risco, né. Então é o cuidado de justamente ter uma estrutura que garanta, que a gente também, né, se responsabilize por conhecer com quem a gente faz negócio e quais os impactos disso, e não só conhecer na entrada, como a Paula trouxe, né, mas de acompanhar também o desenvolvimento desses parceiros, sabendo também que no fim são pessoas agindo. Então pode ser que em algum momento alguém tome uma decisão que me exponha a um risco e eu não vou ter esse controle. Mas acho que o que nos dá certa segurança, né, certo conforto, é de que todos os esforços são investidos para garantir essa conscientização, que até os contratos tenham essas amarras, né, essa segurança jurídica dessas Tenham relações, cláusulas as anticorrupção, cláusulas, todos os sim. contratos têm, Então isso nos ajuda, nos apoia nessa devida diligência mesmo, né, mostrar que o negócio se preocupou com isso, não bastava só, assinar o contrato e seguir a vida, cada um tomando suas decisões. Sim. Então esse cuidado também com o nosso ecossistema como um todo. Perfeito. E pra gente encerrar, qual conselho vocês dariam para empresas que ainda veem um compliance apenas como um custo ou uma obrigação legal e não uma vantagem competitiva? que se atualizem. Estão perdendo tempo. Exato. Eu acho que eu volto a dizer que eu acho que as empresas têm que ter um compliance aí do tamanho da sua necessidade. Então eu acho que o mínimo é ter um programa de compliance, um código de conduta, né, tem que ter o tone at the top, né, a alta liderança tem que estar envolvida, porque senão é um compliance de mentira, né, se você não tem um exemplo de cima, não funciona, né, porque precisa cascatear, né, da alta liderança, a média liderança, aos nossos líderes iniciais, para a gente garantir a integridade. Eu acho que isso é o mínimo e investir muito em treinar, é como a sociedade, investir em educação, a gente tem que investir em treinamento, em educação dos nossos colaboradores, dos nossos parceiros, para que as coisas funcionem, né. Eu acho que é uma obrigação das empresas, não só para nós, mas para a sociedade também. E as empresas que não enxergaram isso ainda, estão perdendo tempo, negócios, chance de expansão, crescimento, porque cada vez mais
não só os consumidores direto, né, mas os investidores, o mercado como um todo, exige essa contrapartida mesmo, né? Olha, eu vou fechar negócio com você, mas eu preciso que você me traga segurança de que esse negócio vai se manter, né? De que eu não vou perder dinheiro, de que a minha reputação não vai ser impactada em razão dessa parceria. Então, não ter o cuidado de estruturar essa cultura e de fomentar essa cultura de integridade significa também não se preocupar com a perenidade do seu próprio negócio. Porque cedo ou tarde vai ser inevitável esse encontro, e quanto mais tarde, mais dinheiro ficou na mesa, né? Então, acho que esse é o grande riscos ponto. financeiros, né, multas e reputacional é inestimável, né. Com certeza. Bom, é isso. Eu gostaria de agradecer vocês pelos insights compartilhados. Foi ótimo esse bate-papo sobre compliance. É isso, não é sobre regras, sobre É sobre regras e pessoas. regras e pessoas, tá vendo? Todo mundo junto dá muito bom no final, não é verdade? É isso, compliance está com você. Mas eu gostaria muito de agradecer vocês duas, o papo foi ótimo, obrigada pelos insights. E obrigada a você que acompanhou mais um episódio do PluxyCast. Não se esqueça de se inscrever no canal, tem sugestão de convidado? Manda pra gente, assina o canal e até o próximo episódio. Obrigada!